Olá meus amigos, minhas amigas. O vídeo de hoje é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, que pelas circunstâncias da vida, da pandemia e de tudo que acontece nessa nossa vida escrota, não me permitiu fazer antes, mas hoje eu vou fazer. Isso aqui é uma caixa de guitarra, certo? 4 falantes de 12 e ela é... cadê? Tem tanto truque aqui pra não errar. Que tem... Nossa, tem um alt a caixa, eu nunca vi isso. 4, tá escrito aqui, ó, que burro. Eu faço os atalhos e eu mesmo esqueço. E ohms, impedância, essas merda, é uma coisa que eu nunca entendi na vida. Eu só sei que 4 tem que ligar em 4, 8 tem que ligar em 8, 16 tem que ligar em 16. E se ligar ao contrário, ou se ligar invertido, ou se ligar errado, pode dar alguma merda. Mas eu nunca entendi por quê. Então, tem um cara aqui, um amigo nosso, o Gideon, que ele faz a manutenção da nossa mesa aqui no estúdio. E ele é foda de eletrônica. Ele é engenheiro eletrônico e ele é um cara incrível. E daí eu falei, cara, vamos fazer um vídeo explicativo. Eu quero que você explique pra mim e pras pessoas, de uma vez por todas, o que é impedância, o que é 4, o que é 8, o que é 16, pra gente entender. Esse é o motivo principal do vídeo. Motivo principal não, o assunto principal do vídeo. Segundo assunto do vídeo, Gideon, o cara incrível, é projetista de falantes da Triton, alto-falantes, aqui do Brasil, uma empresa brasileira. E a Triton contratou o Gideon para projetar um falante, um falante de guitarra e um falante de baixo, de fabricação nacional, e que fosse incrível, nível os falantes gringo. Então o que a gente vai fazer nesse vídeo? Os falantes da Triton são recentes, acho que ainda não foram lançados. Se foram lançados foi alguma coisa que aconteceu nesse mês, nessa semana. E eu pedi 2. Vou mostrar aqui para vocês a caixa em nome de Gideon. Não tem como errar, a caixa é do Gideon, certo? Eu pedi 2 falantes, que é a linha nova da Triton, que é isso aqui, que eu já ouvi, já testei. Inclusive eu conheço o Júnior há muito tempo. O nome técnico dele é Gideon, mas a gente chama ele de Júnior. Então eu pedi pro Júnior 2 falantes pra mim. Isso daqui ele é baseado no V30. Depois ele vai falar mais das características do falante. O Backbone GB50V é um alto-falante com cone legitimamente britânico. Ele possui graves profundos e bem definidos, um médio levemente esculpido para dar um equilíbrio tonal super interessante e um agudo doce, porém muito bem colocado, que não é perfurante e incomoda em altos volumes. Mas é um falante baseado no V30 que ele projetou, um falante de 50 watts, de 8 ohms, e a minha caixa é 4 ohms, então é essa confusão que a gente vai explicar hoje no vídeo, certo? Eu vou trocar 2 falantes, vou trocar os 2 falantes de cima, eu vou deixar essa minha caixa 4 de 12 aqui vai ficar com 2 Triton em cima e os 2 Celestion China embaixo, porque eles são mais mofados, e foi uma coisa que eu conversei com o Gideon antes de fazer isso, porque tem caixas no mercado, tem uma caixa, eu não vou lembrar qual que é o modelo, tem um modelo da mesa Bug, se eu não me engano, que é assim, ela tem o Black Shadow embaixo e tem Greenback em cima, porque dá uma mistura de texturas, né, de som, né? Então no caso aqui, a gente vai manter as Celestions embaixo, que elas são um pouco mais sem brilho, elas têm um som um pouco mais mofado, e a gente vai colocar as Backbone em cima, que elas têm bem mais brilho e bem mais projeção de grave também, pra tentar chegar num som muito melhor para essa caixa, que hoje em dia é ok. Essa caixa é ok. Não é tão legal. É bem médio, assim, falta um pouco de grave. Enfim, vamos falar disso. Ele está trazendo equipamentos dele. A gente vai abrir essa caixa, vai mostrar a caixa por dentro, vai trocar os falantes, vai adaptar de 4 para 8 ohms ou 8 para 4, não sei o que ele vai fazer. E ele vai explicar tudo. Ele vai rodar um programa aqui que analisa enfim, deu uma zica no carro dele, ele está chegando aí, daqui a pouco a gente começa. Microfone. Hoje não vai ter guitarra nesse vídeo, a gente vai fazer tudo, eu já fiz uma introdução do vídeo, tá? Eu só tô explicando. Ah, tudo bem. E daí eu também já expliquei que eu chamo você de Júnior, não de Gideon também. Ah, legal. O Júnior já tá aqui, o que eu tô fazendo agora, eu vou ligar a minha guitarra só pra eu ouvir pela última vez o som dessa caixa, pra eu lembrar. Eu fiquei essa semana inteira fazendo vídeo corporativo, então eu tô com o termo dores. As dores do mercado. As minhas dores com essa caixa aqui é porque ela tem pouca... Parece que ela projeta pouco som. Sim. Parece que ela tem é como se tivesse um cobertor na frente, assim, sabe? Ela fica o som dela é meio morto, assim, meio mofado e tal. Sim. Então eu queria lembrar desse som dela agora, só pra gente ouvir, porque a ideia é que... A ideia não, Intenção. A intenção
é que os falantes novos têm esse brilho que falta nessa caixa, né? Sim, vamos Certo? torcer, né? Vamos torcer. Então, uma coisa que eu queria explicar aqui, e aos poucos eu vou introduzindo o trabalho do Júnior aqui também, é que a gente vai mostrar, ele vai mostrar tudo e vai explicar tudo isso para vocês através de gráficos e análise e tudo mais. Então, a coisa que a gente vai ver menos hoje nesse vídeo é som de guitarra saindo dessa caixa. Ele vai explicar tudo, vai ter fórmula matemática, vai ter tudo. Então, é para entender de vez o que está acontecendo aqui visualmente. Ele trouxe software que faz análise do que é? Explica aí, eu já começo um pouco aí. Caramba. Bom, vamos lá. Eu trouxe alguns softwares aqui para a gente poder fazer algumas análises dos alto-falantes, né? Não só do alto-falante separado, mas também da caixa. Então, o conjunto todo, né? Exato. Então a gente vai fazer a análise passo a passo, né? Do falante fora, o falante dentro, né? Falante fora é parte elétrica mais, não é tão áudio. O áudio é mais depois que ele já está na caixa, né? Porque muda toda a história. E a gente vai tentar fazer um antes e depois aqui de como fica o timbre da sua caixa, né? Com os falantes que estão, depois que passar para o tritom. E vamos ver como é que fica. Perguntas rápidas, respostas sim e não apenas. Ok. Eu sou prolixo, por isso que ele fala isso. Vai lá. Um falante de 12 numa caixa 4 de 12 tem um som diferente do que o mesmo falante numa caixa 2 de 12? Tem, total. Total. Principalmente se mudar o tamanho da caixa. Sim, ou a caixa, a madeira e tudo mais. Exato. Tipo de madeira, construção, tem diferença também? Tem, mas é mais diferença de se a caixa vai vibrar em determinado volume ou não, né? Tudo depende de como tá travado, espessura de madeira, essas coisas. Fundo aberto, fundo fechado. Muita. É o que mais muda, né? É o que mais muda. Basicamente é o que timbra a caixa, vamos chamar assim. O título desse vídeo vai ser o vídeo mais completo sobre falantes de guitarras da internet. Você pode colocar tipo parte 1, entendeu? Parte 1. Parte 1, porque pra falar meu vai precisar de mais. Então bora, vamos começar então. Explica primeiro o que a gente vai... A primeira coisa que você vai fazer, a gente vai medir a resposta dessa caixa com esses falantes que estão na caixa, os falantes originais da caixa, né? Isso, caso. Exatamente. E que tipo de medição é essa que você faz? Então, essa daqui é uma medição por sweep, que chama, né? A gente tem um microfone próprio para medição de sistemas acústicos, né? O pessoal utiliza também para medir PA e tudo mais. É um sisteminha bem simples. O software que a gente vai usar é um software open source, não é nada absurdamente específico como a gente usa na empresa, lá na Triton, mas enfim. Ele faz um sweep, que é basicamente uma varredura de 20 Hz até 20K. E ele vai dar a amplitude de cada frequência dessa do falante. 20 Hz mais grave, 20K, 20 mil Hz mais agudo. Exato. Justamente, essa análise é justamente para ver onde todas as frequências que ele abrange, certo? Exato. Dentro do que o ouvido humano é capaz de ouvir, né, de 20 Hz até 20K, o quanto ele fala, né, qual é o volume de som dele em cada frequência. Então eu vou disparar um sweep aqui agora no software, ele vai fazer a medição da caixa, como ela está com os falantes originais. Depois que a gente trocar pelos tritons, a gente faz a mesma medição para a gente comparar a diferença no software. Basicamente o que vai acontecer é que vamos ver o som. Exatamente. Vamos ver eletricamente, né, um gráfico de como que é o som. Acontece alguma coisa na tela? Posso ficar perto? Vai me machucar aqui? Não vai, né? Não vai acontecer nada. Não vai disparar um raio laser, não vai acontecer nada. Então vamos lá. Vou colocar aqui vou disparar o sweep. Vamos lá. Vai pensar um pouquinho e começar a disparar. Então isso aqui é a resposta da caixa. Então o que a gente consegue ver aqui, por exemplo? Ó, ele tem um bom pico aqui, ó, uma boa resposta entre um K5 mais ou menos aqui até uns 4K. Então ela fala bastante médio. Esse vale aqui para cima é normal isso ocorrer em falante de guitarra porque é um falante que tem muita potência de médio, né? Ele fala muito médio. Então é normal ele ter essa parte alta aqui. Né? Mas um gráfico, uma análise dessa de um falante de baixo estaria mais carregado aqui. Exatamente, ele carrega mais aqui e ela faria mais assim, ó. Ela viria mais por aqui, assim. Porque ela tem mais assim, informação de grave. Essa parte aqui onde não tem grave estaria preenchida, né? Exatamente. E quando ele começa a ondular muito desse jeito aqui, ó, não fica uma coisa mais linear assim, ó, quer dizer que ele já não está dentro muito da região de funcionamento dele. Sim. Entendeu? Então vamos lá, deixa eu só... Qual que é a parte que a gente começa a desmontar a caixa? Logo na sequência, depois que eu fazer a medição elétrica, é a parte divertida. Uma pergunta. Já aproveitar, você está usando um cabo de um P10 de áudio para ligar numa caixa que é a saída elétrica, né? Exato, saída de alta corrente, vamos chamar assim. Estou fazendo isso, que fique bem claro, estou fazendo isso porque
eu vou fazer uma medição. Eu vou injetar um sinal de medição na caixa que não tem nenhum volt, basicamente. Às vezes, no máximo, chega a uns 2.8, 3. Um sinal de um amp valvulado de 100 watts chega a quase 60 volts. Então, e a corrente, né, que é a força com que esse sinal vai trafegar, é muito maior. Muito maior. É por isso que você precisa do cabo com bitola grossa e o cabo correto. Então, porque tem muita gente que liga P10 de instrumento para ligar a cabeçote e caixa. Exato. Só que uma coisa é áudio, outra coisa é elétrico, né? Exato. Um é um sinal elétrico e outro é um sinal que, como ele falou, não chega nem o sinal da guitarra para o amplificador não chega nem a 1 volt, né? O sinal da guitarra, sim, é milivolts. Milivolts, o captador é milivolts, o sinal que você puxar do send return pode chegar a uns 3 volts, mais ou menos, 4. Saturado chega bem mais que isso, né? Se você ligar o canal de drive e tal. Mas o sinal da parte de amplificação mesmo pro alto-falante, num falante de 8 ohms, né? 100 watts dá uns 50 e poucos volts, mais ou menos, se eu não estiver errado. E se você ligar um cabo de guitarra para ligar o seu cabeçote na sua caixa, esse cabo pode esquentar e pegar fogo. Exato. E queimar tudo. Perfeito. Exato. Fechar um curto, né? Na verdade, o que causa essa queima, esse problema é a corrente, né? Não é a quantidade de volts, né? Porque um cabo desse aqui mesmo de instrumento, ele deve provavelmente aguentar aí até uns 350 volts, por exemplo. Porém, a força com que o sinal passa, que é o que acontece na saída do amp, vai queimar o cabo. Tá? Então vamos lá, eu vou ligar aqui agora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar um multímetro e vou medir a resistência da caixa, tá? Então o que você está fazendo você pegou o cabo de instrumento, você está ligando aqui na saída. Na caixa. Porque isso. você está basicamente conectando direto nos falantes aqui, né? Exato. Então eu vou medir, quero ver qual que é a resistência final da caixa, o valor dos 4 falantes ligados, tá? Atenção porque eu estou falando que eu vou medir a resistência da caixa, não a impedância, tá? São coisas diferentes, eu vou explicar daqui a pouco. Então vamos lá. Ligando aqui o positivo e o negativo. Eu estou medindo aqui a resistência, ó. Ele está oscilando um pouquinho, mas ele está dando 4 pontos quebrados, tá vendo? Então isso aqui quer dizer que essa caixa seria 4 ohms, tá bom? Esse valor pode variar até 3 ohms, mais ou menos, entendeu? Ele ainda vai ser caixa de 4 ohms. Então a resistência elétrica é algo que você está medindo. Basicamente o que eu estou medindo aqui não é a impedância da caixa, é a resistência de todos os fios das bobinas somados, entendeu? Isso aqui serviria para fazer um cálculo de limite de potência que o falante aguenta ou algo do gênero. Aí agora eu vou fazer a medição de impedância propriamente dita. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar um outro software, um outro artifício aqui, né, um outro sisteminha, que ele é um analisador de impedância, né? Ele tira uma série de parâmetros do alto-falante que... vou dar uma de nerd aqui agora. São parâmetros que chamam TL Small. É o nome de 2 estudiosos que inventaram, ou estudiosos, né? Que estudaram toda essa parte do alto-falante e criaram esses termos, né? Então a gente vai medir a parte elétrica do alto-falante, o que ele é em termos elétricos, tá? Então, só que aqui eu estou medindo, lembra, o resultado dos 4, tá? Não estou medindo um só. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mandar ele fazer a medição, ele vai fazer aquele mesmo barulho que fez com o microfone, ó. E ele aparece uma nova curva aqui, tá vendo? Bem diferente daquela outra. Essa curva aqui está querendo dizer o quê? É a curva de impedância. Isso aqui sim é impedância, tá? É basicamente como que a resistência dos 4 falantes ao mesmo tempo funcionam juntas, certo? Então ele forma esse desenho aqui. Aí eu vou fazer um outro teste aqui, ó. Vamos comparar aqui, ó. Tá vendo que está dando 3.89? O R de resistência, ó, 3.89 ohms, está muito próximo daquilo que a gente mediu com o multímetro direto. Aqui ele está indicando que essa caixa é 4 ohms. Exatamente, está indicando perfeitamente isso, né? Ou se a gente olhasse aqui no gráfico também, ó, dá para ver mais ou menos que o gráfico aqui, por exemplo, está com 5 aqui, tá vendo? A média seria mais ou menos aqui, ó. Então a gente sabe que é uma caixa 4 ohms. Então vamos lá. Já fizemos essa medição e agora eu vou explicar o que é exatamente a impedância. Tá? Eu tenho um resistor aqui, é um resistor mesmo, normal, de eletrônica, né? Esse resistor aqui, se eu não me engano, ele tem 1 ohm. Aí eu vou fazer essa mesma medição, tá? Vou colocar aqui, ó. E vou fazer essa mesma medição no resistor puro, tá? Então só pra gente ver o valor e como que fica o gráfico. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse desenho do falante na tela.
e vou mandar ele medir novamente o resistor. O que vai acontecer? Ó, o resistor é só uma linha reta, certo? Ele não tem aquele pico. Por quê? O que é a impedância, na verdade? A impedância, ela é um conjunto de coisas. Então você tem a resistência pura, que seria só o valor de resistência do fio do falante. É o que você mede com o multímetro. Isso, o segundo que a gente fez, foi? Isso, que exato. deu 4 e 4 e pouquinho, isso aí, é a resistência pura. Então, o falante ele é a resistência pura, que é o quanto tem de fio enrolado nele, mais né, somado com uma outra resistência que existe, que tem um nome nerd também, que chama reatância, que isso aí quer dizer o quê? Como a resistência vai modificar com a frequência. Não sei se está muito maluco de entender. Talvez um pouco. Um pouco, tá. Então vamos dizer que a impedância são duas coisas. Uma fixa, que é a bobina, tá. e outra que vai ficar mudando de acordo com o sinal que você joga nele. Ah, tá, sim. É isso. Então a soma dos dois é a impedância. Tá. Certo? Então por que aquele gráfico que eu mostrei ele sobe em determinado ponto? Porque naquela frequência ele pega a resistência e joga lá em cima. Dá pra ver de onde ele até onde ele chega, até onde ele vai. Isso, perfeitamente. Então, uma parte é uma parte fixa, que é o que tem de fio na bobina, e a outra parte depende do sinal. Tá. Então, esses valores de alto-falante que a gente fala, 8 ohms, 4 ohms e tudo mais, é o que a gente chama de nominal. A gente dá o nome para ele de 8, porque é uma média. Sim. Não importa a frequência que você jogar ele de 20 Hz até 20K, ele vai ficar oscilando dentro de uma margem que você fala que ele é 8 ou ele é 4. Tá. Então é um resultado das coisas. Tá? Beleza. Então é isso. Então agora a gente começa a parte divertida, que é Abrir a caixa. abrir a caixa. Vamos lá. Nachon. Ah, é Eminence, não é Celestion. Sim. O que nós temos aqui de surpresa, né? Não tem indicação de ohms, vai ter que medir, é isso? Sim. Talvez tenha aqui, ó, tem uma etiqueta, tá vendo? 16 ohms. 16? Uhum. 16, daria pra emendar um no outro, não tem problema, fazer 16 com um de 8. Para amplis transistorizados, classe D, que é o caso do seu Seymour Duncan, não teria problema nenhum. Eu só tomaria um pouco mais de cuidado. Ali ele faz qualquer coisa, é isso? Exato. Ele é considerado um ampli transistorizado, vamos chamar assim. É claro que eu cobri, né? De 4-16 quer dizer que você pode ligar qualquer combinação que dê de 4 a 16 ohms. Tá, se der 7, se der 15, se der 13. Exato, não tem diferença. Só que depois, Só que se der menos que 4? se der menos que 4, vai forçar o amplificador dele. Entendeu? Então a gente vai ter que medir para ver o que a gente consegue aqui de ligação. Tá. Eu creio que vai dar menos do que 4 ligar todos, né? É. Porque a gente está baixando o valor dos alto-falantes, Sim. né? A impedância, então vai... E daí como é que faz nesse caso? Tem como compensar de algum jeito? Até tem, mas é meio gambiarra. Vou chamar aqui gambiarra. O pessoal às vezes compensa colocando resistor. Os resistores de potência, Sim. que aguenta dissipar calor, só que você vai perder potência, porque ele vai dissipar o que era para sair em som, ele vai sair em calor. Sim. E aí você vai perder potência, entendeu? Então, vamos lá, vamos soltar os valores. Uma opção que a gente tem aqui, pelo fato de ter os falantes com impedâncias diferentes, né? Os Eminences são 16, os Tritons são 8. Nesse caso aqui, a única saída é utilizar a caixa sempre em mono, né? Nunca mudar para o estéreo. Eu vou dar um jeito de eliminar essa possibilidade. Esconder a chavinha, inclusive. Exato. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar o 16 com 8, vou ligar em paralelo, isso vai dar 5.3, né? Então vai ficar 5.3, 5.3, paralelo, paralelo. E aí esses dois 5.3 eu vou fazer uma ligação em série. E aí vai somar. Aí vai ficar 5.3 e vai dar 10.6. Então ele vai ficar ao meio do caminho entre um falante de 8 e um falante de 16. Você vai ter um pouco menos de potência na caixa, mas você vai ter os 4 falantes funcionando dentro de uma
de uma impedância ok, entendeu? Que não fica muito perto do perigoso. Mas no caso ali de usar a Seymour Duncan, que suporta de 4 a 16, não vai mudar muito. Não vai mudar muito. Tá. A única coisa é que, por exemplo, se com... Quantos watts ele tem? Desculpa, não lembro. 170. Tá, 170. Se ele tivesse em 4 ohms, você teria os 170. Se você tivesse em 8 ohms, você teria metade dos 170. Uhum. Então, tipo, você vai acabar perdendo um pouco de potência com isso, né? Tá. Você vai ter quase, talvez um pouquinho menos da metade dos 170 Tá. de potência. É a única desvantagem, né? Tá. Com a caixa do jeito que estava, você conseguiria usufruir aí da potência completa dele, né? Em 4 ohms. Aí o rapazinho. Bobina de 2 polegadas. Talvez seja até por isso que você sinta uma certa diferença de agudo e tal, dele não projetar tanto som. Porque normalmente os falantes que mais falam pra caramba, que mais gritam, vamos chamar assim, a gente costuma usar esse termo, os falantes que mais gritam de guitarra normalmente são bobinas um pouquinho menores, né? Sim. Isso Tá. aqui é uma bobina de 2 polegadas, ele normalmente é bobina de 1.75, que é o caso do Triton, do Celestion, os Vintage 30 e quase todos os outros modelos. Daí eles acabam tendo isso aqui menorzinho, né? Isso, exatamente, é menorzinho. E Então isso é uma coisa a se observar. Aham. Não, assim, eu tô perguntando se o falante com o centro, como é que chama aqui o centro? Isso chama Dust Cap, né? Tá. Ou domo, né? Sim, com o domo menor, então a tendência é ter mais... Teoricamente sim. Teoricamente, O material entendi. dele também influencia muito. Sim. Né? O material dele, aquele é um material bem... É coisa meio de louco, mas é da profissão, assim. A gente às vezes consegue sacar mais ou menos se ele vai ter um agudo muito ardido só de raspar a unha. Sim. Esse barulho que ele faz, você sabe se ele vai... Né? Porque normalmente o sinal agudo do alto-falante ele é gerado aqui no meio. E aí os médios e graves, ele basicamente vai fazendo isso aqui, ó. Então o médio é nessa área aqui, o grave é mais na borda, entendeu? É o todo, entendeu? Mas basicamente o agudo é gerado aqui no meio. Então por isso que material de bobina, material de fio, material disso aqui influencia muito no quanto de agudo e médio o falante vai dizer. Vamos fazer o teste já então. Vamos lá aqui. Comparar. Olha os backbone aqui. Isso. De onde veio esse nome? Esse backbone? A gente queria fazer um falante que tivesse a característica britânica, óbvio, né? Algo similar ao Celestions, né? Para agradar o pessoal que curte os Celestions. Só que ao mesmo tempo a gente não queria ficar gastando uma nota em materiais para ter uma linha com trocentos falantes, né? Sim. Então a gente falou, não, a gente precisa de um que tenha o principal que tenha a característica britânica, né? Então Sim. o backbone seria a coluna vertebral, tudo que tem a medula, né? Tudo que tem de mais importante de característica dos falantes britânicos, Sim. a gente tentou implementar nele. O que parece deu certo. Funcionou legal. E o material dele também, os componentes, né, no caso. Sim, exatamente. O cone dele é britânico, a gente compra os cones na mesma fábrica que a Celestion fabrica os cones deles, né? A Celestion britânica, né? A massa, segundo o fabricante, a massa é a mesma dos Celestions, né? Porque quando a gente fala massa, para quem não sabe, o cone do alto-falante ele é feito de celulose, então é literalmente uma receita de bolo, né? Cada empresa tem a sua característica e tem os aditivos que jogam na massa, né? Que é literalmente uma batedeira que bate uma massa de pasta de papel com água, aí bota corante e botam os aditivos. E aí é aí onde você, nessa receita que você arranca o timbre do cone. Sim. A massa que utiliza nele é a mesma da Celestion. Mas é basicamente isso. É a mesma fábrica, mesmo local. Então tem... E daí é montado onde? montado aqui em São Paulo, em Regente Feijó, né, a cidade vizinha do Presidente Prudente. Exatamente. Então tem aqui o nosso backbone. A gente vai fazer mais modelos, a gente tem a versão de 30 watts também, um pouquinho menor, um ímã um pouquinho menor, né? Mesmo timbre, mesma característica, só que um pouquinho mais leve, né? Faz o teste da unha aí pra gente ver. Só puxar aqui. E o outro? Tá vendo? Tem uma diferença de timbre. Isso aqui a gente costuma fazer com cone também. A gente coloca. Aí nesse falante nem tanto porque ele não tem muita excursão, né? Ele não tem, não é pra falar grave, ele não movimenta. Mas a gente costuma fazer pra ouvir mais ou menos pra que lado que o falante tá indo, vamos chamar, a gente também faz no ouvido. A gente coloca o falante no ouvido aqui e bate assim. Nossa, tem um grave gigante. Tem. Essa é uma das características dele. Ele tem mais médio e mais grave, é mais encorpado que os outros falantes. Principalmente em alto volume. Ele aparece legal. Isso aqui é uma dica muito boa.
coisa não é trade secret, mas é muito interessante para se alguém um dia for inventar de mexer no próprio equipamento. A carcaça ela é de lata, certo? Por mais que ela seja de ferro, a chapa é grossa o suficiente, porém ela não é indestrutível. Então, quando for prender o falante de volta no lugar, sempre fazer o que a gente chama de travamento em cruz, né? De aperto em cruz. Nunca pega o falante e vai apertando assim, ó, nessa sequência. Tipo, ó, pega um, aperta até o toco, aí vai o outro até o toco. Faz isso em cruz, ó, sempre o oposto. Então você começa em um, não aperta até o final, só encosta o parafuso. Aperta em um, aí você faz o mesmo no outro. Aí você muda pra cá, faz o mesmo no outro. Até chegar em todos os parafusos. Terminou? Aí você faz isso novamente dando aperto. Com a parafusadeira é perfeito, porque aí você controla o torque e Sim, aí você vai ficar lugar. perfeitinho. A parada tá certa, ó. Coloca aqui. E 10 ohms. Você vê que agora tá só o símbolo, ó. Agora tá certo, ó. Ele dá essa variação maluca assim no multímetro, porque esse multímetro é de alta precisão, então ele fica tentando medir, só o ar que move aqui, move o cone e já muda a medição, né? Conseguimos. Deixa eu ver. Tá. Vamos liberar aqui o áudio, gerador. Então vamos gerar aqui agora o sweep de medição e vamos ver o que vai dar. Pronto, então é isso que aconteceu, ó. Então, dá pra ver que mesmo em 8 ohms, ela tá com uma diferença de... Pode ser porque eu tenha compensado talvez um pouco a mais o sinal, né? Pra gente ver a amplitude. Mas se a gente ver o desenho da onda, ó, dá pra gente ver que nessa região de 100 a 200, tá vendo que aqui tá reto e aqui tem um pico, ó? Sim. Tem isso aqui, né? Se fosse casar uma com a outra, seria um pico, né? Então toda essa região aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, que seria de 150 até uns... quase 200, você já ganhou de corpo. Sim, isso aqui é mais médio. Isso. Certo? Exato, aqui também, ó. E aqui um pouco mais brilho também, né? Isso, exatamente. Sim. Ó, dá pra ver um pouco melhor, tá vendo? Olha a altura desse vale e olha a altura desse. Sim. Então você tem mais na frequência de 580 por aí, você já ganhou mais. Sim. Entendeu? Aqui também é a mesma coisa, ó. E olha aqui, olha como ele cai aqui, ó, perto dos 6K até 10K, até o 20, né? Que é justamente o brilhozinho que tava faltando. O brilhozinho, Então tá vendo que esse aqui ele cai mais brusco, esse aqui ele cai mais reto? Sim. Entendeu? Ele é um pouco mais linear. Então isso é um pouco de grave também aqui, né? Isso, um pouco de grave. Mas aqui, pela resposta, já deu pra ver o que você ganhou. Porra. Entendeu? Agora eu quero ligar. Agora é brincar. Essa guita é aquela do MK, né? É. Puta, demais essa guita. Caralho. O grave tá mais bonito, parece. Tá mais definido, né? Porra. Por conta daquela ponta de grave. Sim. E o volume aqui também tá... Sim. Não perdeu muita coisa, quer dizer, não percebeu. Ele adicionou um crispzinho, assim. Sim, então, exato, Caralho. Ficou legal, né? Eu falei. Caralho. Tem um brilho legal. Imagina com 4 desse aí. Vai Nossa, ficar maravilhoso. Tapa no rim. Caralho, mano. Show de bola. Que era justamente o que eu sentia falta, que eu gosto daquela caixa ali, que tem o... Ele meio que perfura, né? Assim, tem um negócio perfurante, assim, Isso, né? Perfeito. E os Eminence não tinha, caralho. Total, agora veio. Depois vai ser interessante depois também você brincar com o equalizador do teu pré pra ver aonde você consegue chegar, né? Limite de grave, limite de agudo. Sim. Mas assim, uma das coisas que vai te ajudar bastante, que eu percebi também, ela mudou o timbre, só que a projeção dela não funcionou tão bem. Isso aí às vezes pode ser porque
como ela é uma caixa selada, o ar fica travado lá dentro, então ele funciona como um colchão pro falante. Sim. Você que toca com afinação mais baixa e tal, faz os falantes de guitarra movimentarem mais do que o normal, Sim. que a galera usa, né? Uhum. Afinação baixa, som equalizado mais grave, distorção, né? Saturação. Então, O ideal era abrir o fundo. você talvez perca um pouco do corpo, mas você abrindo o fundo, talvez você ganhe uma espacialidade melhor, você ganha mais projeção. Então você vai perder um pouco talvez de peso, que às vezes dá para compensar com o Sim. equalizador, mas você ganha mais... Então, mas o grave aqui também Percepção. tá baixo, aqui tá no meio, aqui tá no meio. É, tudo flat, né? Tá tudo bem. É o agudo que eu puxei bastante, porque esse pedal aqui tem pouco agudo mesmo, então ele tá bem... Tá muito bonito esse Show de pedal. bola, cara. E Porra. qual que é o nível de volume que você usa em show? Em show? É, Não, em show é meio muito que mais- isso. É meio que isso Porque é mesmo? microfonado. Ah, tá. Então É. você... E também você não costuma deixar a caixa longe, né, de você? Ela Não, fica eu mais toco perto, aqui. né? Eu toco aqui assim. Ah, perfeito. No máximo aqui assim, sabe? Tá, e ela é o isso. slant, né? Então ela pega certinho na altura da orelha. Não, Legal. é que assim, dependendo do show, às vezes eu subo um pouquinho e peço pro cara baixar a captação porque a bateria é alta, né? Então, Sim. às vezes, mas ensaio eu uso mais alto. Entendi. Ensaio eu acho que eu uso mais ou menos aqui, assim. Que agora não vai ter referência, né? Caralho! Ganhou um rugido. Caralho! É isso aí, velho. Nossa! Show de bola. Lindo. Perfeito. Porra, valeu demais. Que bom. É isso aí, assim que a gente gosta, sorriso Porra, na cara. Aí sim. Caralho. Fechou. Nossa. É legal que deu pra ver no gráfico antes. Exato, você vê no gráfico. né? É legal ver o som, né? É muito, Isso. muito louco. Numa situação de, falando mais de nerdice, assim, numa situação de câmara anecoica, né, que é uma sala que ela não influencia basicamente nada, né, na medição, Ela só não é vácuo, ela é vácuo também. ela é quase que um vácuo, né? É porque a sala, na verdade, a sala anecoica, além dela não deixar o som reverberar para ocorrer... Bom, não pode ser vácuo se não tem som também. Exato, É. exato. Então, tipo, ela, além dela não deixar o som reverberar para não ocorrer cancelamento, né, Sim. na hora da medição, ela também é um ambiente que não vai influenciar em nada, ele não vai colorir o que você está medindo. Então, nesse ambiente, se fossem também duas caixas diferentes com impedâncias iguais, caixas diferentes, sei lá, uma Marshall, uma Lane, ou sei lá, uma Sim. Handmade, mas as duas fossem 8 ohms, a gente não teria que ter tentado ajustar os volumes de sinais que a gente estava mandando na Sim. caixa para medição. Então aquelas duas curvas ficariam cravadas no mesma linha, e aí você veria, a gente teria visto Só as perfeitas as diferenças, diferenças, né? Tá. ficaria perfeito, Sim. entendeu? Então é isso aí. Muito E foda. Bom, ficou bom. Porra, Fechou. legal, mano. Obrigado, gente. Eu tava falando pro microfone ao invés de falar É, pra câmera. Tchau. Show de bola. Sucesso. Bom pra caralho, mano. Da hora, velho. Caralho. Com uns 4 vai ficar... Nossa. Mano, teve um brother lá, acho que foi os 4 primeiros que eu vendi. Ele trouxe uma caixa, ele comprou de um cara, uma caixa bug original. Uma caixa bug, Bug. original. Que o cara queimou os falantes e aí ele vendeu só o gabinete, porque saia muito caro pra Sim. comprar os 4 Celestial. Sim. E aí ele fez isso e falou, cara, bota 4 falantes da Terton aí. Eu falei, tá bom. E era uma close de back também. Meu Deus do céu, cara, o grave que aquilo ficou no Sério? amp valvulado mesmo aberto, assim, ó, a pancada, você fazia o chug assim, você sentia a camiseta mexer assim, ó. Incrível. Cara, era uma paulada assim, você fala, Jesus, cara, que paulada.